No dia 18 de setembro, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, completou 50 anos de existência. E a gente aqui, no Escuta Ciência, resolveu fazer uma série de episódios falando sobre vacina e PNI. Esse é o segundo episódio da série. E aqui nesse episódio você vai entender tudo sobre o PNI. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Para falar então de PNI, minha gente, ninguém melhor que o diretor do PNI, o Dr. Éder Gatti. E eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Bem-vindo ao Escuta Ciência, Dr. Éder. É um prazer te receber aqui. Bom momento, Letícia. Bom momento para todos que estão ouvindo. Eu que agradeço pelo convite. Olha, a gente vai falar nesse episódio tudo que você quis saber de PNI e não pesquisou, não soube como pesquisar, não perguntou para ninguém, teve vergonha de perguntar, porque o Dr. Éder vai esclarecer assim as principais dúvidas. Como você pode ver nesse episódio hoje, o Júlio não está presente por questões de fuso horário, mas ele mandou umas perguntas e a gente vai colocar essas perguntas do Júlio também. Eu queria, Dr. Éder, nesse primeiro momento do episódio, que você falasse sobre o que é o PNI, explicasse pra gente como é esse programa de imunizações, né, em qual contexto que surgiu também o PNI, para que os ouvintes comecem a se ambientar sobre a importância desse programa aqui no Brasil, na nossa saúde pública. O Programa Nacional de Imunização, ele surgiu na década de 70 de forma formal e ele é meio fruto da mobilização que aconteceu antes disso para erradicar a varíola. Então, na época, o governo brasileiro se mobilizou e era uma mobilização global e a partir dali viu que era possível fazer algo permanente estruturado para controlar doenças. Então, houve a criação de um calendário padronizado e nacional, um calendário de vacinação. Na época, o número de vacinas era bem menor e a partir daí começaram as ações de vacinação de forma permanente, sistematizada numa política pública que ganhou o nome de Programa Nacional de Imunizações. Ele ganhou muita força durante os anos 80, porque nos anos 80 houve várias campanhas que a gente chamava de campólio, né, que eram as campanhas contra a poliomielite, com o objetivo de eliminar do nosso território a paralisia infantil. Foi nessa época que surgiu o Zé Gotinha, né? E o programa ele ganha força a partir da Constituição de 88 e com a criação do Sistema Único de Saúde, porque o SUS ele deu maior capilaridade para o PNI, com a criação de várias unidades de saúde em todo o território nacional, e isso permitiu a abertura de diversas salas de vacina. Isso permitiu também o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde nacional. Então, várias vacinas passaram a ser produzidas aqui através de política de transferência de tecnologia. Ao longo dos anos, várias vacinas foram incorporadas, então nosso calendário ficou muito mais robusto. E uma coisa interessante que aconteceu com a Constituição é que o SUS ele tem uma lógica tripartite. Você tem a participação do governo federal, dos estados e dos municípios. E nessa nova configuração colocada pelo SUS, o Programa Nacional ele também sofreu alterações que o marcam até hoje, né? Porque cada ente federado tem uma função. Por exemplo, no nível federal, nós compramos as vacinas, nós adquirimos as vacinas, nós distribuímos a vacina para todo o território nacional e nós definimos as diretrizes técnicas, além de auxiliar estados e municípios na distribuição e na manutenção da rede de frio, né, na cadeia de refrigeração das vacinas. Os estados também participam dessa etapa logística, né, de redistribuição das vacinas para os municípios, mas o grande vacinador é o município. Então, o nível municipal ele tem uma importância muito grande. Com o SUS ele ganhou uma importância muito grande porque a vacinação acontece no município. Então, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, a atenção primária está no nível municipal, a sala de vacina é do nível municipal, em sua maioria. O vacinador normalmente é um funcionário, um trabalhador do município, que é quem aplica a vacina, e querendo ou não, é o município que tem um contato direto com o cidadão. Então, hoje o PNI, ele conta, então, com o governo federal, estados e municípios trabalhando de forma articulada e programática para garantir acesso a toda a população a vacinas. É muito interessante, né, que essa estrutura tripartite do SUS, toda essa estruturação que permite
permite que tenha-se uma boa aplicabilidade das medidas de saúde pública, faz parecer que o SUS é local, né? A gente enxerga ali na cidade, nos municípios, as pessoas que fazem uso do serviço, e todas as pessoas fazem uso, apesar de muitos acharem que não. O SUS é muito mais do que só consultas, o SUS é muito mais do que só vacinas, né? Temos a vigilância sanitária e tantas outras ações dependentes do SUS. Quem faz uso ali na ponta enxerga isso como algo muito local, mas vem de uma estruturação tão grande, e isso é muito legal da gente falar aqui, para as pessoas entenderem que é um programa muito bem estruturado, né? Não é uma coisa que o município decide ali a vacinação. A vacina vem a partir de uma campanha, vem a partir de um programa que é nacional, que tem comando nacional, mas que também vai ter ali os seus comandos de acordo com a estrutura que vai atender o cidadão, né, em cada ponta. E é legal ver isso, porque a gente fala, às vezes, quando tem as campanhas, a gente observa lá o Zé Gotinha num posto de saúde, e às vezes as pessoas pensam que é uma ação da prefeitura, mas é uma ação do SUS, né? Isso é muito, muito interessante, é bom esclarecer bem essa estrutura do PNI, para que as pessoas possam enxergar o que é o PNI. O PNI é muito mais do que só a vacina também, né? Essa estrutura que você explicou, quando a gente observa ali nos postos de saúde, como que funciona a respeito das campanhas de vacinação? A gente tem, então, um comando nacional, né? E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão dos comandos para a estrutura do SUS, do PNI, aliás. Então, sempre que a gente desenha a política pública, uma campanha ou qualquer ação envolvendo a vacinação, antes disso tem a definição técnica feita pelo Ministério da Saúde, só que a gente leva a discussão para grupos técnicos tripartite, que envolve a representação das secretarias estaduais de saúde, né, que é o CONAS, e envolve também a representação das secretarias municipais de saúde, que é o CONASEM. Então a gente leva a proposta para eles, e aí a gente leva adiante a proposta mediante a aprovação nesse ambiente tripartite, ou seja, se tem acordo entre os três, a coisa vai para frente. Então normalmente é feito dessa forma, só que ultimamente a gente tem feito um trabalho para adequar para a localidade cada ação que a gente tem feito. Inclusive agora que a gente está com o desafio de recuperar as coberturas vacinais, nós mudamos um pouco a lógica de organizar uma campanha, uma ação de vacinação. Nós estamos cada vez mais respeitando as particularidades locais. Não adianta o governo federal vir e impor uma ação de forma estruturada, achando que ela vai funcionar da mesma forma numa cidade metrópole do sul, do centro-sul do país, e vai funcionar da mesma forma que se aplicarmos ela numa área ribeirinha da região amazônica. Normalmente a gente precisa fazer as devidas adaptações. Então a gente tem mudado um pouco a forma como a gente desenha a política pública. A ação de multivacinação que nós estamos fazendo esse ano, ela já tem um caráter regional, ela está acontecendo em momentos diferentes, nos diferentes locais do país, e a gente tem valorizado muito uma coisa que nós chamamos de microplanejamento, ou seja, nós damos ferramentas de planejamento para os municípios, num movimento de aproximação que o Ministério da Saúde está fazendo, para que eles desenvolvam a ação de vacinação de rotina a partir do seu território, considerando as particularidades do seu território, da sua população e da sua estrutura de saúde. Então, o plano de rotina, ele vem de baixo para cima. Então, nós estamos mudando um pouco essa lógica. E eu acho que o maior exemplo da mudança que tem sido feita é a campanha de influenza contra a gripe. Esse ano foi o último ano que a gente fez uma campanha blocada nacional. Agora a gente vai fazer uma campanha para a região norte do país em novembro, a partir de novembro, e para o resto do país a partir de março, porque os ciclos das estações na região norte é diferente do resto do país, porque lá tem um ciclo de chuva, a lógica de inverno e verão é diferente. Então, a gente tem mudado um pouco a forma como a gente desenha nossas ações e campanhas, considerando as particularidades das regiões. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem doenças que são sazonais, tem toda essa questão aí que pode ajudar, esses estudos a respeito de cada região, que pode ajudar a melhorar a efetividade aí da vacinação diante de um problema de ter um enfrentamento diante de uma doença infecciosa aí que acomete mais uma região do que em outra. Isso realmente é bem interessante. E aí, eu vou mandar agora uma pergunta que o Júlio enviou sobre uma curiosidade, né? A gente tá falando aí que tem todo um estudo sobre as regiões. Gostaria então que você respondesse essa pergunta de curiosidade que o Júlio fez.
Eu imagino que os nossos ouvintes vão querer saber se existe algum cálculo aproximado de quantos brasileiros já foram imunizados na história do PNI. É difícil eu responder essa pergunta porque a gente precisa entender como é que é organizado os dados. Se nós fizermos uma busca no Tabnet, que é onde se dissemina historicamente as informações, nós temos ali dados consolidados de doses aplicadas e cobertura de 1994 para cá. E tem que entender também que a partir de 2014 o dado deixou de ser consolidado e passou a ser nominal, ou seja, é por indivíduo, por CPF ou por cartão SUS. Então, ao longo dos anos, nós tivemos mudanças nas metodologias de registro de doses aplicadas e tem um passado, que eu acho que é anterior a 1994, que nós precisaríamos buscar em bases que estão guardadas de forma que nós chamamos de legado. Então, eu não consigo te precisar o quanto que nós vacinamos, só que eu vou te dar um exemplo. A Covid-19, nós vacinamos só com a Covid-19 mais de 500 milhões de doses. Então, nós tivemos aí boa parte da população brasileira vacinada contra essa doença. E a gente teve muito êxito, por exemplo, durante a campanha para a eliminação da rubéola, nós vacinamos adultos jovens, que é uma população super difícil de vacinar, isso em 2008, e nós vacinamos quase 95% da população daquela faixa etária. E hoje eu arrisco dizer para você que praticamente todos os brasileiros tiveram acesso a pelo menos uma vacina ao longo da vida. É muito difícil um brasileiro hoje que não se vacinou nunca. Isso talvez fosse um número residual. Então a gente poderia falar com tranquilidade que basta acumularmos as coortes de nascidos vivos desde o momento que o PNI foi criado para cá, que a gente vai ter esse número de vacinados muito aproximado, porque o programa ele é muito exitoso e assim, praticamente todos os brasileiros tiveram em algum momento da vida acesso à vacinação. Isso é muito legal e muito bonito de ouvir, sobretudo porque a gente passou por um período um pouco obscuro e muito difícil de viver, especialmente para nós que acreditamos na importância da vacinação, para nós que acreditamos na importância da ciência em trazer soluções para a sociedade, né? E essas soluções não atingem só a área da saúde, mas também a área da saúde. E para nós que entendemos a importância que o PNI já teve na história, foi muito triste o que a gente observou nos últimos anos, infelizmente, que a gente teve uma queda em cobertura vacinal de diversas vacinas, né? Então, isso abalou um pouco uma estrutura que vinha sendo construída ao longo desses anos, e eu acredito que uma preocupação de muita gente envolvida no PNI também, com o retorno de doenças que foram eliminadas, né, como sarampo, acredito que essa preocupação foi corrente, mas a gente também tem que falar do sucesso que o PNI sempre, como você bem disse, né, colocar ali, ver o número de brasileiros nascidos vivos desde que foi criado e pensar que cada um pelo menos recebeu uma vacina, é um programa de sucesso, e a gente sabe o quanto esse programa foi reconhecido pela própria OMS, teve um reconhecimento internacional de outros países como modelo. E aí eu queria que você falasse pra gente quais são os motivos que fizeram, então, do PNI um modelo de imunização. Olha, o PNI, ele garante acesso a um número considerável de vacinas que combatem muitas doenças, e é de graça. Eu acho que em termos de programa público, garante acesso gratuito à população, acaba sendo o maior programa do mundo, né? Porque de oferecer para a população acesso sem custo algum para o bolso do cidadão. Então, eu acho que isso torna o PNI, um ponto que torna o PNI um programa que merece todo o reconhecimento. O programa ele tem um nível de capilaridade muito grande, então praticamente chegamos em todo o território nacional com vacinas. Então, assim, desde a pessoa que vive num grande centro urbano até a pessoa que vive numa tribo indígena ou numa área ribeirinha distante, consegue acesso à vacina. E é isso porque a gente tem um princípio muito importante no SUS, que é a equidade, né? Nós temos municípios que garantem a vacinação para áreas ribeirinhas, e quando o município não consegue chegar lá, o Programa Nacional de Imunização tem um contrato com as Forças Armadas que utiliza a aeronáutica para chegar na tribo indígena mais distante, no ribeirinho quilombola que está na comunidade mais distante, mesmo gastando uma quantidade de recursos maior, a gente faz a vacina chegar lá. Então essa capilaridade do programa é outra coisa muito notável. Eu acho que outra coisa que deixa o programa muito robusto e que muitos países não tiveram a mesma maturidade que o Brasil teve, foi de se preocupar em ter um complexo econômico industrial próprio para a produção de vacinas. Por exemplo, a vacina de influenza que nós utilizamos, ela é toda nacional. A vacina de febre amarela que nós utilizamos, ela é toda nacional. E nós exportamos, inclusive, essas vacinas para outros países utilizando
laboratórios públicos. Várias vacinas que nós temos no nosso calendário, elas são vacinas que são compradas de laboratórios privados, mas num acordo de transferência de tecnologia para os nossos laboratórios públicos, com a preocupação de mantermos a sustentabilidade do nosso programa, do nosso fornecimento de vacinas. Então esse é outro ponto muito notável. A gente tem o Butantan, a gente tem Biomanguinhos, a gente tem a FUNED em Minas Gerais e outros laboratórios que contribuem com o PNI. Então é um programa robusto, é um programa que conseguiu controlar e eliminar várias doenças do nosso país, então ele merece todo esse respeito por conta, e é uma grande conquista da população brasileira, sem sombra de dúvida. Realmente, essa capilaridade que você falou é bem interessante, porque até na pandemia, na época que começaram a população a ser vacinada, né, a gente via muita gente mostrando vídeos de comunidades ribeirinhas recebendo agentes do SUS para receber a vacina. Isso é uma das coisas muito bonitas, porque o país é muito grande, né? O país tem diferentes estruturas. Eu mesma sou do interior do Mato Grosso do Sul, mas moro em São Paulo há muitos anos e já não sei muito bem o que é viver lá. E passeando por lá, eu vi lugares que são de difícil acesso, porque eu fui passear no Pantanal uma época, o ano passado, e vi lugares de difícil acesso, e a gente pensava assim, como que a Covid chegou até aqui, né? Como que é fácil a transmissão de uma doença numa época de pandemia que se espalhou para todos os lugares, mas daí a gente pensou, gente, mas todo lugar aqui tem SUS. Eu conversava com meu marido na época da viagem, todo lugar tem SUS, todo lugar a pessoa pode receber a vacina, todo lugar, mesmo que a doença chegue até lá, há sim uma cobertura do SUS para garantir a proteção por meio da vacinação. E isso é muito legal de ver você explicar isso, porque fica claro também para os nossos ouvintes a importância do PNI num contexto de pandemia ou de qualquer epidemia, né, numa emergência de saúde, mas também na garantia aí de proteção para diversas doenças que hoje a gente às vezes não vê, mas que podem voltar se as pessoas não se vacinarem. E é sobre isso que eu queria te perguntar. A próxima pergunta que eu queria te fazer é exatamente sobre isso. Como que o PNI tem lidado com as quedas que vêm ocorrendo nos últimos anos com a cobertura vacinal de diversas vacinas, né? Como que o PNI tem feito? Quais as campanhas para tentar fazer o brasileiro enxergar de novo a importância da vacinação e a gente ter de novo uma cobertura vacinal que é alvo, né? A população alvo, aliás, a cobertura vacinal desejada e importante para prevenir doenças que foram eliminadas ou que estão controladas. Como o PNI tem lidado com isso? Vamos lá, nós abrimos frentes de ação contra todas as causas relacionadas às quedas das coberturas vacinais. Se nós considerarmos que recentemente nós tivemos um ataque sistemático à confiança da nossa população às vacinas, né, com as fake news, o movimento antivacina estruturado, nós tivemos inclusive agentes públicos no governo anterior falando contra vacinas, né, autoridades falando contra vacinas. A primeira coisa que aconteceu agora no governo Lula foi o próprio presidente se vacinar diante das câmeras. Ele recebeu a vacina bivalente, numa demonstração de que o governo confia na ciência, confia nas vacinas. Naquele momento, isso aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2023, foi no momento em que nós lançamos a ação de vacinação com a vacina bivalente contra a Covid-19. Além do presidente se vacinar diante das câmeras, nós lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação, no sentido de mobilizar toda a sociedade em prol da vacinação. E de lá para cá, toda a estrutura de comunicação do Ministério da Saúde está voltada no sentido de disseminar a informação de vacina salvam vidas, vacinas protegem e vacinar é um ato de amor. Então nós procuramos nos comunicar mais com a população no sentido de levar essa mensagem. E, bem, resgatamos a figura do Zé Gotinha. Eu acho que nunca antes se falou tanto, se viu tanto o Zé Gotinha em locais públicos, eventos, ou seja, estamos trabalhando no sentido de promover a vacinação. Nós estamos aprimorando os registros de doses aplicadas, fortalecendo a rede nacional de dados em saúde. Isso é uma coisa técnica para explicar, mas o Brasil tem um problema muito sério de registro de doses aplicadas. Então nós estamos trabalhando para melhorar os nossos sistemas de informação, para qualificar o registro e permitir que esse registro se integre com outros sistemas de informação, como por exemplo os sistemas da vigilância, através da rede nacional de dados em saúde, que é um ambiente de integração de informação. Estamos trabalhando para ampliar o acesso da vacinação. Desde o começo do ano a gente sabia que a gente precisava fazer algo diferente do que vinha sendo feito até então. Nós procuramos um método, né? E o método que nós encontramos, que achamos mais adequado para a realidade brasileira, foi o microplanejamento, que a gente pegou da Organização Mundial de Saúde e nós levamos para todos os municípios. Nós fizemos oficinas de microplanejamento em todo o país, já foi feito. E agora os estados estão
fazendo um esforço para que os municípios incorporem nos seus planos municipais de saúde o microplanejamento, que nada mais é ferramentas de planejamento, ou seja, o município planejar a ação considerando a sua realidade local, a sua população e a sua estrutura de saúde, e não apenas abrir o posto, mas também sair do posto se for necessário para chegar no não vacinado, que é quando a gente utiliza estratégias de vacinação extramuro, busca casa a casa com agentes comunitários de saúde, vacinação em ambiente escolar. Então isso vem sendo feito, e aí para pôr o microplanejamento em prática, além das oficinas que nós fizemos, nós oferecemos para os estados e para os municípios 151 milhões de reais em recursos extras. Foram 13 milhões de reais para os estados auxiliarem os municípios a implementarem o microplanejamento e 137 milhões de reais para os municípios incorporarem o microplanejamento e fazer essas ações diferenciadas de vacinação. E aí, para dar um arranque inicial, para reverter a queda da cobertura vacinal logo esse ano, nós fizemos a ação de multivacinação. E essa ação de multivacinação, ela tem sido regionalizada. Nós começamos pela região norte, com os estados do Amazonas, do Acre e do Amapá, seguimos pelo Maranhão e agora está acontecendo em todas as regiões do país, ou seja, 2 semanas num esforço de vacinar principalmente as crianças e os adolescentes. E a comunicação tem sido regionalizada. Você deve ter visto o comercial com a Xuxa, né, que não cobrou nada para fazer essa publicidade para o Ministério da Saúde. Inclusive, esse comercial a gente está fazendo de forma regionalizada, inclusive com comerciais em rádios e televisão, de forma a ser adaptado para cada região. E aí, para o ano que vem, a gente vai aprofundar no microplanejamento, nós faremos um monitoramento rápido. Então, a gente tem toda uma sequência de ações visando buscar reverter essa queda de cobertura. Eu acho que, para finalizar, acho que o principal movimento que o PNI fez, que eu acho que merece ser destacado, é que nós também saímos de Brasília, né? O PNI, com essa história de levarmos o microplanejamento para todo o país, nós nos desencastelamos de Brasília e desde o começo do ano a gente tem rodado o país. E para a gente tem sido muito bom, porque nós estamos qualificando a forma que nós fazemos política pública, porque permite a gente ter ter a visão de que o Brasil ele é muito grande, muito diverso, e não dá para a gente agir de forma blocada. A gente precisa trabalhar considerando essas diferenças regionais para atingir resultados que muitas vezes demandam ações distintas. Então, a gente tem trabalhado dessa forma e a equipe está bem otimista, sabe? A gente espera chegar em 2024, olhar para o retrovisor de 2023 e ver que em 2023 o nosso desempenho foi melhor do que em 2022. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Isso é bem legal de você falar, essa questão da regionalização, porque a gente até sabe que tem algumas regiões do Brasil que foram mais afetadas por hesitação vacinal, por movimento antivacina. Eu sou professora universitária e cientista também, e eu tenho estudado muito isso. Meus alunos, eles estão fazendo pesquisa de questionário mesmo e avaliando o envolvimento das pessoas com esse tipo de movimento de hesitação vacinal, de movimento antivacina. Desde da vacinação, quando começou a vacinação contra a Covid, a gente observou que a região norte foi muito afetada pelo movimento a gente não pode nem dizer às vezes que é o movimento antivacina, mas é uma hesitação vacinal que vem sendo construída por um movimento antivacina. E nas outras vacinas, que a gente também está pesquisando sobre sarampo, sobre vacina de HPV, nós observamos que tem muita gente que acredita no que vê em rede social, que tem isso como fonte de informação, e esse monte de desinformação que tá ali nas redes sociais faz com que a gente tenha que, às vezes, também pensar em outras ações presenciais. Essa semana, ontem, eu falei sobre vacinas num ambiente muito inusitado. Eu estava na missa do padre Júlio Lancelotti, eu não sei se você conhece, e aí ele me chamou no final da missa para falar sobre vacinas. Estavam lá também o Flávio Dino, e o Silvio Almeida e outros deputados também estavam presentes, porque o padre Júlio recebeu uma comenda em virtude do trabalho dele, né, ali, um trabalho muito importante para os moradores em situação de rua aqui em São Paulo. E aí eu falei sobre vacinas num ambiente de igreja, né, e aí eu coloquei o vídeo na internet, todo mundo assim, nossa, que coisa surpreendente, pode falar de vacina nesse lugar? Sim, pode, religião não é contra a ciência, né, a fé e ciência podem dialogar, até que no Escuta Ciência a gente já falou sobre isso em outros episódios, e aí quando você fala dessa descentralização e dessa regionalização do PNI, eu acho interessante porque aí você pode explorar diferentes ambientes também para estimular a vacinação. Aqui em São Paulo a gente teve um projeto de lei que poderia ampliar a vacinação contra HPV, só que infelizmente foi vetado pelo governador do estado, e isso
assim, me deixou muito triste, muito chateada, porque eu sei da cobertura vacinal de HPV, que é muito reduzida, foi muito reduzida nesses últimos anos, e a gente tem uma vacina, e eu repito isso direto, porque as pessoas às vezes parecem não escutar, a gente tem uma vacina que pode prevenir câncer, e câncer é uma doença difícil de prevenir, a gente tem múltiplos fatores associados a câncer, e não sabemos, às vezes, qual o fator que provocou câncer. Eu perdi meu pai por causa de um glioblastoma, por exemplo, que nem se conhece muito na literatura científica sobre a causa desse tipo de tumor. E se a gente tem a possibilidade de ter uma vacina capaz de prevenir pelo menos um tipo de câncer, que é provocado aí por HPV, como câncer de colo de útero, por que a gente não vacina, né? É importante mesmo entender essas regionalizações, o que tá rolando em cada estado, em cada região do Brasil, o que tá motivando aquela população a não se vacinar, né? A ter a hesitação vacinal, ou se é um movimento antivacina crescendo ali no estado, porque assim eu acho que o PNI vai ter muito sucesso. E aí, eu queria te mandar por último essa pergunta do Júlio também, que então nós vamos colocar agora a pergunta do Júlio. E a gente já consegue vislumbrar alguma melhora na cobertura vacinal com essas campanhas? Quais são as perspectivas? O que acontece é que a gente não está tendo disseminação de informação ainda, porque nós estamos aprimorando a Rede Nacional de Dados em Saúde. E aí nós estamos fazendo cargas de dados prévios para essa Rede Nacional de Dados em Saúde. Porque o Brasil ele tem um registro de doses aplicadas que conta com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, que faz o registro da vacina Covid e das vacinas que não são da atenção primária, que não são feitas na atenção primária. Tipo, vacina que é feita em unidade de saúde, que não é com sala de vacina que não está dentro do postinho, sala de vacina do setor privado e os centros de referência de imunobiológico especial. E tem o sistema de informação que é do posto, que é o PEC, que é o que a gente chama de prontuário eletrônico do cidadão. E aí a gente está trabalhando para integrar essas informações e tem que considerar que tem muitos municípios que têm sistemas próprios. E aí nós pegamos um cenário onde esses sistemas não se conversavam, não havia pactuações de regras entre esses sistemas. Então o que nós fizemos foi pactuar regras e agora nós estamos integrando tudo na Rede Nacional de Dados em Saúde. E aí, assim que os dados tiverem feito carga lá, a gente vai disseminar isso para toda a população. A gente já consegue perceber, aí isso eu consigo te adiantar, que a vacinação aumentou consideravelmente, e o grupo que está sendo mais vacinado agora, neste momento, é principalmente adolescente. Estou falando das vacinas de HPV e a meningo ACWY, que são vacinas que são feitas na adolescência, e elas têm uma margem de catch-up maior, porque a coorte ela tem mais anos, né? Por exemplo, o HPV dos 9 aos 14. Então, a criança que chega aos 14 e não foi vacinada, ela pode ser vacinada ainda. Então, a gente percebe que a vacinação do HPV num quantitativo considerável frente ao ano anterior. Inclusive, talvez o movimento que os municípios têm feito de vacinar dentro de escolas tem facilitado o acesso à vacinação contra o HPV. Então, a gente percebeu que aumentou de forma expressiva a vacinação contra o HPV. A gente fez uma análise preliminar da vacinação dos menores de 1 ano e da população de 1 ano. Nesse grupo, houve aumento, a gente percebe que tem uma tendência de aumento, mas a gente percebe também que o aumento ele foi um pouco maior nos estados que já fizeram microplanejamento, que já começaram com microplanejamento. Então, a gente percebe essas tendências, mas eu acho que a gente vai conseguir fechar a cobertura vacinal e apresentar um comparativo quando virar o ano, porque quando vira o ano, a gente fecha o ano e consegue colocar num denominador fechado, permitindo a comparação com o ano anterior. Então, fazendo esses ajustes nos sistemas de informação e fechando o ano, a gente vai considerar, a gente vai conseguir ver melhor o desempenho nosso nesse trabalho. Mas nós estamos muito otimistas mesmo. E olha, você fez uma fala de que é importante a gente abordar de forma regionalizada, pois as fake news e o movimento antivacina tem atuado muito nas diferentes regiões. No passado recente, a vacina ela foi usada como uma pauta, a vacinação foi usada como uma pauta para desunir, né? E isso foi inclusive utilizada por agentes do governo, né? Isso no governo anterior. Só que agora a gente tem utilizado a vacina meio que para unir todos. E eu digo isso porque o Programa Nacional tem rodado, tem visitado estados e municípios, e a gente percebe que a pauta de vacinação, no sentido de recuperar as coberturas vacinais, no sentido de proteger a população, e tem que lembrar, a gente está falando aqui de vacinas de rotina, né? Vacinas que são usadas há décadas, sabe? Que não tem por que a gente ter desconfiança agora. Essas vacinas, essa pauta tem unificado o país de novo. A gente percebe que existe uma fratura em todo o território nacional, mas que essa fratura tem sido consolidada com a pauta de vacinação. A gente tem conversado com governadores, com prefeitos, com secretários municipais e estaduais de saúde, sem olhar a orientação político-partidária,
sanitária, no sentido, ó, estamos aqui para trabalhar juntos e, olha, te digo com tranquilidade, fomos recebidos bem por todos e todos se empenharam, inclusive com pacto político, de que vão se envolver na vacinação, vão se envolver no sentido de recuperar as coberturas vacinais. Então a gente espera que a vacina agora sirva como algo que agregue novamente. Então a gente tem muita esperança de que o cenário mude. Que legal isso, porque assim, a gente entende que a vacina é um pacto coletivo, é um dever de todo cidadão de se vacinar, ter essa responsabilidade pelo outro. Afinal, tem pessoas que são mais vulneráveis, que mesmo vacinadas podem estar ali mais suscetíveis a ter algum agravamento pelas doenças. Tem pessoas que não podem nem se vacinar por causa de outras condições de saúde. Então, a vacinação deveria estimular vamos dizer assim, esse sentimento de comunidade, esse sentimento comunitário. E eu fico feliz de saber que tem estimulado de certa forma, né? Porque a gente tem que entender a importância da vacinação no contexto coletivo, né? No contexto de saúde pública. Assim, eu fico muito feliz também de saber que o PNI tá funcionando desse jeito, procurando entender as necessidades regionais. Porque eu sendo de cidade interior, eu sei que há diferenças regionais gritantes nesse país, né? E a gente precisa entender essas realidades e saber como permitir um maior acesso a essas vacinas, as ações do PNI, né, como um todo. E assim, eu só queria que você falasse sobre a cobertura vacinal de HPV. Tem algum dado sobre isso? Como que tá de HPV, por exemplo? Você falou que aumentou... Eu não consigo te dar um valor preciso sem agora. Problema, entendeu? sem problema. Mas a gente percebe uma tendência de aumento em termos de número absoluto de doses aplicadas comparado com o mesmo período do ano passado. Com relação à cobertura vacinal, eu vou ter que esperar os painéis para te dar o dado preciso. E os painéis vão ser disseminados logo. A gente vai ter disseminações de dados agora que a gente está terminando de migrar as informações para a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, logo todo mundo vai conseguir ver o desempenho do programa de imunização com esses ajustes dos sistemas de informação que estão sendo realizados. Muito bom. É muito bom saber que agora a gente tem um PNI trabalhando, temos agentes públicos empenhados de verdade em vacinar a população, empenhados em colocar a ideia de que vacina não é questão ideológica, vacinas são seguras, as vacinas passam por estudos, a gente enfrenta muita desinformação nas redes sociais, mas a realidade é essa, as vacinas têm salvado vidas, as vacinas têm unido o país, né? União e reconstrução é isso que a gente tá fazendo agora com essas ações de vacinação, e é bonito ver o Zé Gotinha de volta, porque a gente vê agora que esse símbolo da vacinação tá sendo usado pro devido fim, né? Que realmente é estimular a vacinação. Eu fico muito feliz com o trabalho de vocês do PNI, e eu, como cidadã brasileira, agradeço muito por esse trabalho e agradeço também por ter aceitado falar com a gente, Dr. Éder. Muito obrigada por essa participação. Tenho certeza que muitos brasileiros de diferentes lugares do país estão escutando o podcast e agora estão entendendo mais sobre o PNI por causa da sua explicação e vão poder valorizar e disseminar a informação de quanto o PNI tem trabalhado para estimular a vacinação. É isso, te agradeço. Letícia, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma grande honra estar aqui. Eu gosto muito de podcast porque a gente consegue aprofundar um pouco mais, né? O tempo de conversa ele permite isso. Então, para mim é muito importante poder explicar, comunicar para a população sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. Nós encontramos um cenário bem complicado, né? Um cenário que, enfim, problemas de estoque, problemas de sistemas de informação, problemas de confiança, mas a gente tem conseguido muito apoio, né? Acho que tem o fato de ter o compromisso do próprio governo Lula de recuperar as coberturas vacinais, o compromisso, você tem diretrizes bem claras da ministra Anísia no sentido de o que devemos fazer para recuperar as coberturas vacinais, o fato do programa ele subiu dentro do organograma do Ministério da Saúde para a condição de departamento. Antes nós éramos uma coordenação geral, agora nós somos um departamento com 4 coordenações gerais. Então o PNI ele ganhou força dentro do Ministério da Saúde e então nós encontramos condições para reverter esse cenário. E a equipe tem trabalhado bastante, de forma motivada, mas estamos trabalhando para reverter esse cenário. Então, e para a gente é importante ter espaços como esse para comunicar. Então, agradeço muito e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Éder. Saiba que tem muita gente escutando e tem gente até fora do Brasil escutando. Eu não sei quem são os ouvintes de fora, mas tem gente de tudo quanto é país que escuta esse podcast, por incrível que pareça. Somos um podcast pequeno, mas que tem um grande alcance e eu fico muito feliz de saber que nós podemos fazer esse diálogo de quem está coordenando o programa de imunização
população e de quem tá aí na ponta recebendo a vacina, porque essas pessoas da ponta que estão recebendo também podem ser disseminadores de informação. Já tem muita gente disseminando desinformação, então vamos disseminar informação para que outras pessoas repliquem isso. Muito obrigada. Pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta a ciência.